Vamos lá, galerinha, nossa aula de hoje de ciências, página 238, unidade 4, plantas. As plantas ou vegetais são seres vivos importantes para a vida do planeta, pois fornecem alimento a muitos animais, os quais, por sua vez, também servirão de alimento. Elas, como os demais seres vivos, nascem, crescem, desenvolvem-se, podem se reproduzir e morrem. As plantas apresentam uma variedade imensa de formas e capacitam-se a diversos ambientes. Assim, há plantas terrestres, aquáticas e aéreas. As plantas terrestres vivem na terra, as plantas aquáticas vivem na água. Já as plantas aéreas vivem presas a galhos de árvores ou de outras plantas. As plantas produzem um próprio alimento, que é a glicose. Para isso, utilizam o sol, a luz do sol, a água e o gás carbônico, que retiram do ambiente. Isso as diferencia dos animais, que precisam buscar uma fonte de alimento. Então, o que diferencia a planta do animal? Que a planta ela produz o seu próprio alimento e o animal não. O animal ele tem que buscar o seu alimento, ele tem que buscar uma fonte de alimento. Os seres humanos obtêm muitos benefícios das plantas. Elas fazem parte da nossa alimentação, servem como fonte de matéria-prima. Delas extraímos madeira, materiais para a fabricação de papel e carvão, resinas para a indústria de tintas e vernizes, substância para a fabricação de medicamentos. Há também plantas que são tóxicas e podem causar danos a nós e aos animais. Por exemplo, comigo ninguém pode e mandioca brava. Plantas carnívoras. Você sabia que existem plantas carnívoras? Por que será que elas recebem esse nome? Embora chamemos de carnívoras, elas não se alimentam somente de animais. Quase sempre, essas plantas prendem em suas armadilhas pequenos insetos que nelas pousam. Apesar de usá-las como fonte de nutrientes, a planta carnívora, assim como outras plantas, produz seu próprio alimento utilizando gás carbônico, água e luz do sol. Ou seja, os insetos apenas lhes servem para complementar os nutrientes. A dionéia é uma planta carnívora. Nessa imagem, vemos o momento em que uma mosca entra na armadilha. Tá vendo? Aí fecha, a mosca vai e fecha. Planta carnívora natural de região central das Filipinas. Aí vocês vão fazer a atividade da página 239. Partimos para a página 240. 240. As partes das plantas. Existem diferentes tipos de plantas. Todas elas formadas por diversas partes que lhes permitem se desenvolver e completar o ciclo da vida. A maioria das plantas é formada por raiz, caule, folha, flor e fruto e semente. No entanto, há plantas como as samambaias que não têm flor, fruto ou semente, mas têm raiz, caule e folha. A raiz dá suporte à planta e é responsável pela retirada de água e sais minerais do solo para sobreviver. A raiz cresce sobre o solo, de onde retira nutrientes e geralmente não fica visível. Caule. O caule é responsável por sustentar a planta e suas partes constituintes, como folhas, frutos e flores. Também transporta água e nutrientes para toda a planta. Há vários tipos de caule, entre eles os troncos e as hastes. As hastes são os caules finos, como as da roseira. A mangueira é uma planta de caule grosso, do tipo tronco. Folha. O açúcar usado como alimento pelas plantas é produzido principalmente nas folhas. É também por meio das folhas que ocorre a grande parte da respiração das plantas, absorvendo o oxigênio do ar e liberando o gás carbônico. As folhas têm um papel importante na absorção de luz e na respiração. Então, as plantas respiram por onde, gente? Pelas folhas. Flor.
A flor é o órgão de reprodução das plantas, geralmente é colorida e perfumada. O hibisco é uma planta que tem flores de diferentes cores, como rosa, vermelha, amarela, etc. Frutos. Os frutos originam-se das flores. Eles podem ser carnosos, como a manga e a goiaba, ou secos, como as vagens de feijão. São os frutos que guardam as sementes. As sementes, por sua vez, dão origem a outras plantas. Então, o que dá origem a outras plantas? As sementes. E também mudas, tá? Pequenos pedacinhos da planta que a gente retira e planta e ela nasce. Pode ser também. Algumas plantas elas nascem através de mudas, tá? Aí vocês vão fazer a página 241 para aula, tá? Como nascem as plantas? Todas as plantas nascem das sementes que ficam dentro do fruto ou da flor. Alguns frutos têm muitas sementes, como a melancia, o mamão e a goiaba. Outros frutos, como o abacate, a manga, têm uma só semente, chamada de caroço. Há sementes de várias formas e cores. Diversas sementes são usadas na alimentação, como feijão, ervilha, milho e o amendoim. Muitas são transformadas pela indústria alimentícia em óleos, como o caso da soja, do milho e do girassol. Algumas plantas também podem se reproduzir por meio de mudas, como eu tinha falado. Elas são partes da planta que dão origem a um novo indivíduo quando plantadas no solo. Aí vocês vão fazer a página 242 para aula. E para casa, 243 até 245. Tá ok? Essa é a nossa aula de hoje, tá? Um grande beijo para vocês. Qualquer coisa, estou à disposição. Tô aí, tamo junto, tá? Só me chamar.